Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Pinheiro e na aula de hoje a gente vai começar a estudar a fundo o que são ondas eletromagnéticas. Então fica até o final para a gente classificar junto quais são as principais características e onde é que a gente encontra esse tipo de onda. Então vamos lá. O que é uma onda eletromagnética? A gente no capítulo anterior já discutimos que uma onda eletromagnética ela é classificada por ter a característica de conseguir se propagar no vácuo, ao contrário das ondas mecânicas. Mas, onde é que a gente encontra esse tipo de onda eletromagnética? A gente só viu o exemplo da luz. Será que só tem a luz visível como exemplo de onda eletromagnética? Então vejam só, as ondas eletromagnéticas estão na transmissão de sinal de rádio e de TV, está na música, nos aparelhos elétricos, está no raio-x presente nas principais técnicas de medicina. E para a gente compreender da onde é que surgiu e da onde foi descoberta essas ondas, como foi descoberta essas ondas eletromagnéticas, é importante a gente rever um pouco da história. Eu vou estar apresentando a vocês agora três grandes cientistas. O primeiro cientista é Michael Faraday, o segundo, James Maxwell, e o terceiro, e não menos importante, Hertz. Então veja, em 1831, Faraday ele conseguiu observar que quando eu variava um campo magnético, eu tinha o surgimento de campos elétricos. E daí Faraday criou a tão conhecida lei de indução magnética de Faraday, e que dizia o seguinte, que toda vez que eu tinha variação, um campo magnético, eu tinha um campo elétrico. E esse princípio a gente utiliza até hoje nas usinas hidrelétricas. A maioria dos geradores elétricos, em sua composição e em seu princípio físico, eles utilizam a lei de indução de Faraday. Algum tempo depois, em 1873, um físico escocês chamado James Maxwell publicou o seu tão famoso livro Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo. Ele conseguiu unificar todos os fenômenos elétricos e magnéticos em apenas 4 equações. Além disso, as suas afirmações e sua teoria levou à conclusão e à unificação de 3 áreas da ciência naquela época, que foi a eletricidade, o magnetismo e a óptica. Mas qual foi a contribuição de Maxwell, de fato? Quais equações foram essas? A principal contribuição de Maxwell foi que, ao analisar suas equações, ele percebeu uma coisa interessante. A lei de Faraday estava incompleta. Ele verificou o seguinte, se eu tenho um campo magnético variante no tempo, e com esse campo eu consigo gerar campos elétricos, o inverso também é verdade. Ao variar campos elétricos, eu consigo obter campos magnéticos. Mas então, o que é uma onda eletromagnética? Quando Maxwell observou essas propriedades de variação de campo magnético gerando campo elétrico e o campo elétrico variando gerando campo magnético, ele percebeu que eles possuíam características de ondas. Ou seja, eles se propagavam de forma transversal e respeitavam diversos princípios das ondas mecânicas. Porém, a única diferença, e eu acho que a mais significativa, é que as ondas eletromagnéticas, elas conseguem se propagar no vácuo, coisa que as ondas sonoras, ondas mecânicas não conseguem. Então, vejam só, as ondas eletromagnéticas só conseguem se propagar no vácuo por conta dos campos elétricos e magnéticos que compõem a sua estrutura. Então vejam só, se eu tenho que minhas ondas elétricas elas têm características de ondas, então elas vão respeitar e vão ser tratadas da mesma forma. Isso quer dizer o seguinte, que os conceitos que a gente viu anteriormente com relação à amplitude, comprimento de onda, frequência, ainda são válidos quando a gente está trabalhando com esse tipo de onda, ok? Uma coisa interessante é que os campos elétricos e campos magnéticos, ao se propagarem, eles são perpendiculares entre si, ou seja, um forma 90 graus em relação ao outro. Se você ainda não está tão familiarizado com essas componentes de ondas que a gente já trabalhou, eu vou relembrar um pouco com vocês, beleza? Observação, veja, o fato de eu ter uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo e observar a luz também se propaga no vácuo, só essas duas semelhanças não são suficientes para eu demonstrar e provar que, de fato, a luz é uma onda eletromagnética. Eu precisava de alguma coisa a mais, porque naquela época, quando a gente analisava a discussão que tinha da ciência com relação ao comportamento da luz, se era partícula, se era onda, eles não levavam em consideração essa característica.
ou seja, que a luz era uma onda eletromagnética. Isso só veio a acontecer de fato depois que surgiram as equações de Maxwell, em 1873. Foi quando eu, ao observar as equações de Maxwell e trabalhar um pouco com elas, a gente chegou à seguinte conclusão, que quando eu dividia o campo elétrico pelo campo magnético, a gente obtém a equação de velocidade de uma onda. Essa equação é uma das equações mais importantes da física, porque deu entrada a outras áreas de desenvolvimento, tanto da física quanto da ciência em geral. Mas o que foi observado quando eu dividi o campo elétrico e o campo magnético intrínseco da matéria? Se observou o seguinte, e quando eu dividi esses caras e eu manipulava as equações de Maxwell, eu chegava na seguinte relação, que C era igual a 1 sobre raiz de μ0 em ε0. Eu não quero agora que você fique preocupado com esse μ0, esse ε0. Só quero que você entenda que, quando eu peguei o campo elétrico e o campo magnético da minha onda eletromagnética e eu consegui calcular a partir das equações de Maxwell, eu encontrei um valor que ele era constante. E esse valor, pessoal, era aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ora, quando eu pegava um campo elétrico e um campo magnético eu dividia, eu encontrava exatamente o valor da velocidade da luz. Aí então que a comunidade científica conseguiu demonstrar que, na verdade, a luz é uma onda eletromagnética. Eu não irei entrar a fundo em quais aplicações e quais implicações essa descoberta gerou. Isso é uma conversa para a gente sentar e falar um pouco sobre física moderna. Mas eu posso dizer com toda certeza que revolucionou o século XIX e toda a percepção de mundo que a comunidade científica e os seres humanos tinham sobre a natureza. Bom, mas vamos relembrar um pouco algumas características de onda que a gente já trabalhou e que é importante a gente relembrar para a compreensão de alguns fenômenos físicos voltados a ondas eletromagnéticas. Então, o primeiro aspecto de onda que a gente vai relembrar refere-se ao ponto mais alto de amplitude de uma onda. Ou seja, quando eu tenho uma onda e o seu ponto mais alto é atingido, eu tenho uma nomenclatura a dar esse cara. Essa nomenclatura é chamada de crista. Ou seja, o ponto mais alto da minha onda ela é chamada de crista. O ponto mais baixo da minha onda é chamada de vale. Percebam que, ao se completar um ciclo completo, uma oscilação completa, esse pontozinho que sairia daqui, por exemplo, da crista, ele irá retornar ao ponto mais alto, a crista novamente. E essa distância de uma crista a outra é chamada de comprimento de onda, ok? A amplitude da minha onda, que já discutimos anteriormente, que está relacionado com a intensidade da minha onda, ela é definida quando eu pego a distância do meu ponto médio de oscilação até o ponto mais alto ou do meu ponto médio de oscilação até o ponto mais baixo. A amplitude de uma onda nos define qual é a sua intensidade. Quando eu estou trabalhando com ondas eletromagnéticas, quanto maior a amplitude desse cara, mais intenso será o brilho da onda eletromagnética. Claro, quando eu estou trabalhando com ondas luminosas. Beleza, pessoal? Outro aspecto importante é que quando eu completo uma oscilação, a gente define que o número de oscilações que eu consigo ter em relação ao tempo é a minha frequência. E pela equação de onda, a gente viu que a velocidade é igual a lambda vezes f. Se o meu meio material ele não muda, ou seja, eu estou se propagando vácuo, a minha velocidade de propagação ela é constante. Isso quer dizer que a diferença entre as ondas eletromagnéticas está justamente entre o seu comprimento de onda e a sua frequência. Quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor será a sua frequência. E essa característica que faz a gente diferenciar, por exemplo, as cores do espectro visível. Então, o vermelho ele vai ter um comprimento de onda e uma frequência diferente do azul, por exemplo. Falando sobre espectro visível, luz visível, sobre cores, a gente já discutiu em laboratório que a luz branca ela é a união de todas as cores e quando eu consigo fazer a dispersão desses caras, eu consigo verificar todas as faixas de frequência, todas as cores que compõem o espectro de luz visível. Então veja, cada cor dessa daí tem uma frequência específica para ela, ou seja, quando eu tenho uma onda eletromagnética que está oscilando a 4 vezes 10 elevado a 14 Hz, eu vou ter uma coloração vermelha. Quanto maior a minha frequência, menor o comprimento de onda. Se lembram disso? Ou seja, no espectro visível,
eu vou ter que, quando eu chegar aqui, ó, no valor máximo de frequência, que é 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, vou ter a cor violeta, beleza? Então, ó, quanto maior for a minha frequência, menor será o comprimento de onda. E vice-versa. Então, quanto maior o meu comprimento de onda, menor será a minha frequência, ok? Wagner, como é que eu consigo lembrar quais são as cores do meu espectro visível? Tem alguma sacada para a gente pegar e memorizar isso? Tem. Eu vou mostrar agora a você essa sacada. Mas antes de mostrar a sacada para você memorizar essa faixa de frequência da luz visível, é importante eu definir com vocês dois tipos de ondas eletromagnéticas. Na verdade, duas classes, por assim dizer, de ondas eletromagnéticas. São as ondas eletromagnéticas infravermelhas e as ultravioletas. As infravermelhas, prefixo infra, quer dizer menor. Então, se eu tenho uma onda infravermelha, quer dizer que esse cara daí, ele tem uma frequência menor do que a luz vermelha. Por isso se chama infravermelho. Exemplos de ondas que são infravermelhas as ondas de micro-ondas, as ondas de rádio. Wagner, e quais são as ondas ultravioletas? Exemplo disso, o raio-x, a luz solar, a radiação gama, são exemplos de ondas ultravioletas. E outra coisa que difere muito uma da outra, e é muito importante eu falar isso para vocês, que eu já vi pessoas cometendo alguns erros no seu dia a dia por conta disso, e até um equívoco muito grande, que é as ondas de micro-ondas, ou seja, quando eu tenho micro-ondas lá, vou aquecer ou esquentar algum alimento, aquelas ondas, elas possuem uma frequência menor do que a luz vermelha, então tem o seu comprimento de onda muito grande. Ou seja, essas ondas, elas são denominadas não ionizantes. O que são ondas não ionizantes? São ondas que, ao interagir com a matéria, elas não causam mutação, ou seja, não muda a sua estrutura atômica. Elas não têm energia para isso. Já as ondas eletromagnéticas ultravioletas, elas conseguem sim mudar essa estrutura atômica, elas têm energia suficiente para isso. Quais exemplos a gente tem? A luz do Sol. Então veja, quando eu passo muito tempo exposto à radiação UV, UVA, UVB, eu vou ter que, no meu organismo, poderá haver ao longo do tempo células cancerígenas devido a essa mudança, beleza? Lembrando que os raios gamas, eles possuem a maior possibilidade de penetração. O que isso quer dizer? Que eles conseguem penetrar muito a matéria. E qual o perigo disso? Que quando ela consegue penetrar muito a matéria, devido ao seu comprimento de onda que é muito pequeno, como o seu comprimento de onda é muito pequeno, é 10 elevado a menos 14 metros, então ela tem um grande poder de penetração, beleza? Mas vamos voltar agora um pouco sobre o espectro de luz visível. Então veja, tem um macetezinho para você memorizar isso aí, ó, que é o seguinte, Blavatsky. Por que está descrito dessa ordem? Por que tem esse macetezinho escrito dessa ordem? Porque está exatamente a ordem de todas as cores do meu espectro visível. Veja, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, esse daí é o espectro de luz visível e a gente começa com a menor frequência até a maior frequência, maior comprimento de onda até um menor comprimento de onda. Então, se você memorizar aqui, ó, Blavatsky, eu consigo pegar e saber todo o espectro de luz visível. Agora, eu gostaria de falar uma coisa a vocês que ficou um pouco no ar na última aula que a gente teve em laboratório, quando a gente estava discutindo algumas deformações do globo ocular e, consequentemente, a capacidade do olho humano em captar imagens e projetá-las em nossa mente. Expliquei dentro de sala de aula detalhadamente, a partir do experimento de câmera escura, como era projetada a imagem dos objetos no nosso olho. Mas uma coisa que eu não mostrei, eu mostrei superficialmente, que além da projeção de imagem e essa informação ser transportada até a nossa mente, existe também no nosso olho humano duas células. Uma que é fotossensível, ou seja, ela é sensível à luz, à luminosidade, e outra célula que é responsável para distinguir as cores dos objetos. Alguns animais que não possuem essas células e não conseguem discriminar as cores dos objetos, ok? São as células chamadas de bastonetes e cones. Qual a diferença de um para outro? Seu formato. A gente vê que o segmento aqui ó, do bastonete é um pouco mais alongado do que o do cone, ok? Entenderam aí? Então,
Isso daqui, ó, essa estruturazinha daqui está presente na minha retina. Esse espectro eletromagnético que a gente estava discutindo com relação ao micro-ondas e tal, a gente pode verificar a partir de um gráficozinho aqui, ó. E os parâmetros para a gente definir se é infravermelho ou ultravioleta é a partir da frequência do vermelho e do violeta. Então veja, se o cara tiver uma frequência menor que 10 elevado a 14 Hz, eu vou ter aqui ó, ondas de micro-ondas, ondas de rádio, ondas geradas no meu controle remoto. Acima dessa faixa de frequência daqui, 7,5 vezes 10 elevado a 14, a gente vai ter os ultravioletas, que são as ondas eletromagnéticas que têm a capacidade de ionização. E agora vamos fechar a aula de hoje com um exercício simples, mas de fundamental importância para a gente entender um dos aspectos que a gente acabou de ver. Então vejam, na retina existe um grande número de cones, células capazes de diferenciar as cores dos objetos. Para captar as cores, os cones diferenciam as ondas eletromagnéticas pelas... Veja, a gente viu que no espectro de luz visível, a gente consegue diferenciar as cores a partir do quê? Da sua frequência e do seu comprimento de onda. Nesse caso aqui, a gente vai analisar que, quando a gente está analisando as cores, a diferença de uma para outra no espectro de luz visível é justamente o seu comprimento de onda e a sua frequência. É isso que difere qual é a cor que eu estou observando, qual é a cor do objeto. Ok? Bom, agora eu quero que vocês façam aqui, eu vou deixar na descrição 2 questões para que você treine aquilo que a gente discutiu até agora. E a próxima aula eu vou complementar e eu vou ensinar vocês como a gente pode produzir ondas eletromagnéticas e quais são as principais aplicações disso, tanto na indústria, quanto na área de desenvolvimento de tecnologia, quanto na medicina. Ok? Abraço a todo mundo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, não. Bom, abraço a todo mundo, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários.